Bom, enfim, algumas pessoas acham, né, que nunca existiu, que canibalismo era algo que nós só víamos em filmes de Hollywood, enfim, ou em outras civilizações. Mas no nosso país, nosso querido e amado Brasil, nós também tivemos essa prática. Acredito eu que isso foi totalmente exterminado com a chegada dos portugueses aqui. Apesar de todo, eu diria assim, massacre, genocídio e roubo que os portugueses nos fizeram, de uma certa forma, ao trazer o cristianismo para o Brasil, essa coisa de canibalismo acabou, né? Era o canibalismo, a tribo Tupinambá. Obviamente não tinha esse nome, né? Era um outro nome. Eu vou ler aqui para vocês. Isso aqui é uma gravura, que era o ritual que os índios tupinambás faziam, ó, canibalismo dos tupinambás. Veja bem, os índios tupinambás notabilizaram-se por uma prática peculiar, o canibalismo, que praticavam em seus rituais. Então tá aqui a gravura, como vocês estão vendo aqui. Legalzinho aqui. Como eu estava falando para vocês, não se chamava ainda canibalismo, né? O ato de um ser humano alimentar-se de um outro ser humano. Na realidade, o ritual, como vocês estão vendo aí abaixo da gravura, esse ritual era chamado antropofágico. Era comum entre os índios Tupinambá Brasil. Então, essa gravura que você está vendo aqui, tem três índios no meio aí usando túnicas, enfim, lanças. E ao redor, outros índios, acho que eles andavam e dançavam em círculos, né? Dá para perceber. Então, esse ritual seria um prenúncio de que alguém, né, outro ser humano, seria devorado por eles, porque acreditava-se que ao devorar seres humanos, a energia, a força, né, daquela pessoa transferiria-se automaticamente para as pessoas que teriam ingerido a carne humana, né, enfim, a carne. Eles também usavam o cérebro, a parte do crânio, como se fosse uma espécie de um prato. Para ali eles também ingerirem a massa encefálica das pessoas. Enfim, né? Então está aqui, ó. Entre as tribos indígenas que viviam no Brasil na época do início da colonização aí portuguesa, aí no século XVI, os tupinambás ficaram conhecidos amplamente por uma característica peculiar, a antropofagia, isto é, o ato de comer carne humana, como eu falei para vocês antes, que se chamava canibalismo. Também denominado canibalismo, enfim. É certo que os tupinambás não eram os únicos a exercer tal prática, mas razão sobretudo dos relatos que alguns viajantes europeus que presenciaram os rituais de canibalismo dessa tribo, sua fama correu ao mundo. Lembrando, pessoal, que tudo isso, como a própria história, aliás, a própria história narra, nós sabemos isso através de historiadores europeus. Né? O principal relato escrito sobre o canibalismo dos tupinambás é de autoria do aventureiro alemão Hans Sterling. Hans Sterling, desculpe aí o meu alemão. Bom, de 1525 a 1579, está registrado na obra Duas Viagens para o Brasil, publicado em 1557. Eu até recomendo esse livro. Eu tenho ele, mas eu não cheguei a ler todo, né? Porque é muita coisa, enfim, mas eu recomendo. Tá aí, você consegue em PDF, aí você consegue baixar em PDF até de graça. Eu acho que sim, né? O nome do livro é Duas Viagens ao Brasil, por esse autor, esse historiador alemão Hans Sterling. Esse relato circulou amplamente entre os círculos letrados da Europa por várias décadas, o que contribuiu para a composição de um imaginário exótico chamado Novo Mundo. E, enfim, pessoal. Outro europeu que se dedicou a refletir sobre o canibalismo dos índios brasileiros foi o filósofo francês Michel Montagnier, de 1533 a 1592. Ele foi o inventor do gênero de escrita chamado ensaio. Montagnier escreveu um ensaio intitulado Dos Canibais, para pensar a própria forma de organização da civilização europeia de sua época, do século XVI. Então, pessoal, você observa bem que os historiadores que supostamente, né, escreveram, eu digo supostamente porque a história, ela sempre é assim, ela muda a todo dia, e nós nunca teremos a certeza absoluta de que realmente isso aconteceu do jeito que o historiador narrou.
A história ela tem dessas coisas, né? Enfim, então vejam que não foram historiadores brasileiros, obviamente não tinha condição nenhuma de ser brasileiro, porque quem habitava aqui eram os índios, então quem trouxe a civilização, né, foram os europeus, né? Enfim. Então, em contraste com a tribo primitiva dos Tupinambás, veja bem, sem contar que tanto Montagnier quanto várias multidões de pessoas do século XVI tiveram a oportunidade de ver índios tupinambás em cidades como Lisboa e Paris, ou seja, índios daqui, né, já estavam para lá, através dos nossos amigos europeus que vieram para cá, né? E eles, olha, eles haviam sido capturados do Brasil e para lá conduzidos a fim de acrescentar uma mostra exótica à corte dos monarcas europeus. Então veja bem, além dos nossos índios serem massacrados e roubados aqui, eles ainda foram servir de espetáculo exótico para os monarcas, os nobres europeus, né, a burguesia europeia da época. Então fica aí um registro de que os nossos índios, ainda num português assim bem simples falando, eles serviram de palhaços para a burguesia europeia.